Olá, meu nome é Luiz, eu sou psicólogo, professor de psicologia e este é o canal Psicologia Escolar e Educacional. Aqui os vídeos são simples, mas o conteúdo é de qualidade, é confiável, não é fake news, não é achismo. Hoje nesse vídeo eu gostaria de falar a respeito do dia 18 de maio, em que em todo o Brasil se fazem ações pelo Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, nesse vídeo eu gostaria de falar brevemente sobre o porquê dessa data e qual sua importância. Em 18 de maio de 1973, uma garota chamada Araceli desapareceu enquanto ia para a escola na cidade de Vitória, do Espírito Santo. Ela foi encontrada 2 dias depois, morta, com indícios de ter sido estuprada, de ter sido drogada e de ter sido mutilada, ter sofrido várias violências mesmo, né? O caso alcançou grande repercussão no Brasil. 3 pessoas foram apontadas como suspeitas e no primeiro momento elas foram julgadas e condenadas. Essas 3 pessoas, elas eram de família, como costuma se dizer aqui no nosso Brasil. Elas eram pessoas importantes da sociedade na época, inclusive um deles tinha contatos na polícia, e então em um outro momento eles foram considerados inocentes e o caso foi arquivado. De qualquer forma, esse dia foi escolhido para a luta contra o abuso e exploração sexual infantil e juvenil, porque as pessoas culpadas por isso não foram encontradas. Existe a suspeita de que tenha havido pistolão nesse caso, né? Ainda mais falando aí do contexto da ditadura militar. É possível que tenham tentado ocultar algumas circunstâncias relativas ao caso, né? Na época, testemunhas importantes foram assassinadas, então é tudo muito nebuloso. De qualquer forma, a data surge então como lembrança desse caso horrendo e para nos lembrarmos da importância de lutarmos contra o abuso e a exploração sexual infanto-juvenil, né? Tem aqui alguns números para a gente lembrar melhor ainda da importância de se lutar contra isso, né? Em 2017, o Disque 100 recebeu cerca de 20 mil denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Para quem não sabe, o Disque 100 é o número que você pode usar para denunciar situações de abuso ou de suspeita de abuso de crianças e adolescentes. Disque 100, 100. Simples assim, qualquer pessoa pode ligar de qualquer lugar, tá? Então, se você sabe de alguma situação, suspeita de alguma situação, você pode entrar em contato pelo Disque 100. Você pode também ligar para o Conselho Tutelar da sua cidade. Mais números aqui. Em 2016, segundo o Ministério da Saúde, houve 13 mil atendimentos a vítimas de estupro entre 0 e 14 anos. Esse número representa 57% do número total de estupros atendidos pelo SUS no Brasil em 2016. 6 mil desses casos, 6 mil casos de estupro em 2016 envolveram crianças com menos de 9 anos de idade. Bom, esse número ele já desmente a ideia de que o estupro acontece porque a vítima provoca o estuprador. Não vejo como crianças de 9 anos terem qualquer forma de provocação para um adulto. O estupro é inaceitável, não importa a idade, não importa a forma que ocorra, não importa a forma que ocorra mesmo, né? Mas esses dados do Ministério da Saúde, então, eles são alarmantes para a gente entender que esse fenômeno do abuso, da exploração sexual de crianças, ele está presente sim no nosso dia a dia, infelizmente. Lembrando que os números eles são sempre subnotificados em pelo menos 20%, tá? Então esses números eles não representam a realidade. E esses números que eu acabei de falar aqui, eles são relativos apenas a estupro.
O abuso sexual, ele envolve outras formas que não necessariamente estupro, tá? Envolve toques, envolve sugestões, filmagens, fotografias, importunações, assédio verbal, né? Tudo isso é abuso também, né? É muito importante que esse tema seja esclarecido, inclusive esclarecido junto a crianças e adolescentes. Existe uma certa tendência conservadora, pessoas envolvidas na educação, familiares que não querem que se fale desse assunto para crianças e adolescentes, mas nós precisamos falar sim. Claro que de forma adequada a cada faixa etária, claro que de um linguajar adequado, uma abordagem adequada, mas nós precisamos sim falar de abuso sexual para as crianças e para os adolescentes, não somente para os adultos, tá? Isso não é incentivar a promiscuidade, isso não é incentivar a sexualidade, isso é ensinar o quê? Ensinar o respeito ao próprio corpo, respeito ao corpo do outro, é ensinar que no seu corpo ninguém toca sem permissão, seu corpo ninguém mexe sem permissão, não pode permitir que ninguém fique tirando fotos de si, fique fazendo vídeos, não é para aceitar que ninguém fique pedindo, exigindo nudes ou fotos de qualquer tipo, né? O seu corpo deve ser respeitado. É esse o recado que a gente passa para crianças e adolescentes. Não tem nada de demais nisso não, né? Eu não acho que em pleno 2019 ainda haja pessoas que ainda acreditem em kit gay e mamadeira de piroca. Ou será que tem? Bom, eu espero que não, né? De qualquer forma, esse é o nosso trabalho. Psicólogos, educadores, famílias, a gente tem que abordar esse assunto, sim, sem medo, sem receio, com tranquilidade, do linguajar adequado. Vou compartilhar um pouco do que a gente tem feito, né? Eu, com a ajuda de vários outros profissionais, a gente tem feito trabalhos em escolas, trabalhos para escolas, como palestras, como grupos de encontro, reuniões, conversas a respeito desse tema do abuso sexual. E uma tática bastante simples que a gente tem adotado é, depois que é falado como que se dá o abuso, depois que é apresentado esse tema, a gente distribui pedaços de papel e caneta para as crianças e os adolescentes escreverem perguntas, coisa simples. Mas a gente também incentiva eles a fazerem depoimentos. Quem quiser não se identificar não precisa. E aí esses depoimentos eles servem então para que as equipes locais, do CRAS, do CREAS, da própria educação, identifique essas situações de possível abuso. E muitas vezes é a única forma que uma criança encontra de contar que o abuso está acontecendo com ela. Isso tem dado resultados importantes nos lugares que a gente tem ido, e é uma forma super simples de abordar o tema. Não fui eu que inventei, tá? Não é novidade nenhuma, isso em outros lugares do Brasil tem sido feito também com muito sucesso. Quando se aborda o assunto do abuso sexual, situações vêm à tona e aí a gente pode dar o encaminhamento necessário, através do CRAS, do CREAS, através do Conselho Tutelar, através até mesmo da polícia, se for necessário, né? Então esse é um tema importantíssimo para a gente falar na nossa prática, em qualquer espaço que a gente trabalhe, certo? Fica esse o recado para nós hoje, então. Não podemos nos aliear, não podemos ficar distantes desse tema, não podemos nos isentar de tomar medidas contra uma situação, contra um problema tão terrível da nossa realidade, tá bom? Quem quiser saber mais a respeito do assunto pode entrar em contato comigo. No site do Conselho Federal de Psicologia você encontra material a respeito desse assunto. Existem aí materiais disponíveis em PDF gratuitamente, com orientações para a atuação do profissional de psicologia e também para quem não é da psicologia, para se informar melhor sobre o assunto, tá certo? Muito obrigado pela sua atenção, compartilhe esse vídeo que essa informação pode ser importante para muita gente, curta e siga o nosso canal. Até a próxima!